Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos algumas informações interessantes, tá? Não teve ataque de grande porte, de ontem para hoje contra a Ucrânia, mas a Ucrânia fez alguns ataques muito impressionantes. Primeiro, conseguiu atingir uma refinaria, um depósito de óleo aqui em Briansk, está pegando fogo até agora, além de outras coisas aqui no território da Rússia, né? E também a gente tem a situação aqui em Sevastopol, que toda a cidade, toda a península está sem luz, a península da Crimeia, inclusive a cidade de Sevastopol. Parece que teve o problema, foi alagamento, alagou as subestações pararam de funcionar, e toda a península da Crimeia está sem luz nesse momento. Não foi algo feito pelos ucranianos, mas de qualquer forma vai ajudar os ucranianos isso daí, né? Na linha de frente a gente teve confronto aqui em Krink e os russos estão alegando que retomaram Krink porque botaram uma bandeirinha no centro de Krink, mas o que eles não contam é que a bandeirinha ficou minutos ali e foi imediatamente depois os russos, todos que fizeram isso, foram destruídos. Então, será que valeu a vida desses russos ter botado a bandeirinha por alguns minutos, né? Pois é. Para você ver o desespero do pessoal. Eles sabem que não conseguem fazer isso, mas continuam tentando, né? Então, se você vê Russetti por aí falando que os russos retomaram Krink, saiba que é isso. Retomaram, não retomaram Krink toda, conseguiram botar uma bandeira lá e foi por poucos minutos e o pessoal tirou de novo de lá. Enfim, na linha de frente, no resto, não tem nenhuma grande mudança. A gente tem a informação de que lá em Ufa o protesto continua muito grande, lá no Bascorquistão continua muito grande a revolta, e agora chegou na capital Ufa, né? Os protestos anteriores estavam acontecendo numa cidade menor, onde foi julgado aquele cara, o Fail Alzinov, né? Ele foi julgado numa cidade menor, onde tem aqueles protestos que a gente já mostrou. Agora os protestos chegaram na capital do Bascorquistão, lá em Ufa. Realmente impressionante a coisa ali, né? Outra boa notícia é que o Parlamento Europeu votou para tirar o direito de voto da Hungria e investigar o envio dos 10 bilhões de euros, ou seja, desfazer esse envio de 10 bilhões de euros para a Hungria. Agora, o que falta, a próxima etapa, é a ratificação pelos Estados-membros da Comunidade Europeia, né? Isso deve levar um tempo ainda, mas deve acontecer em algum tempo. E depois disso, a Hungria vai ser um membro da União Europeia com menos direitos que os outros, por conta das besteiras que o Orbán fez para tentar agradar o Putin, né? Bem feito. Eu sinto muito para o povo da Hungria que é contra o Orbán. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gertrudes, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com um ataque que houve ontem lá em São Petersburgo. Vocês lembram, ontem a gente falou que os ucranianos conseguiram lançar um drone aqui a partir da Ucrânia, que atingiu a cidade russa de São Petersburgo, aqui no norte, mais de 1.000 quilômetros de distância, e segundo os russos, os drones foram derrubados e não causou nenhum dano. Mas segundo o comunicado dos ucranianos, do serviço secreto ucraniano, sim, o drone atingiu o depósito de óleo lá em São Petersburgo, que era o objetivo dele, né? A gente não tem imagem para comprovar isso daí, mas eu acredito nos ucranianos. Russos sempre mentem. Então, aqui tem um vídeo do ucraniano mostrando que o drone chegou em São Petersburgo, aqui, ó. A visão é esse pequeno objeto aqui, ó. Deixa eu tocar para vocês. Беспилотник пролетел, прикиньте, парни. Esse monte de pi na coisa porque o cara tava xingando, né? Tava falando palavrão. Mas enfim, atingiu a refinaria lá em São Petersburgo, e além disso ele voou sobre o palácio do Putin em Valdai, né? O Putin tem um palácio conhecido aqui, nessa região aqui, ó, Valdai fica aqui. O caminho do drone passou pelo palácio dele lá, ou seja, podia ter aproveitado, né? Podia ter feito alguma coisa ali no palácio do Putin, seria interessante. Mas não, aparentemente a Ucrânia está mesmo buscando atingir depósitos de óleo, né? Tipicamente, os ucranianos fazem isso exatamente para limitar a capacidade das tropas russas. Tanques usam combustível, navios usam combustível, um monte de coisa precisa de combustível. Se você destrói as bases de combustível russas,
diminui a capacidade russa, né? Então aqui, lá em Belgorod, desculpa, em Briansk, Briansk é essa região aqui no norte da Ucrânia, mais especificamente nesse local aqui, houve um ataque ucraniano contra um depósito de óleo. Vamos ver aqui. Vários tanques pegando fogo ali em Briansk, né? Então realmente atingiu ali, esse aqui também é a nuvem de fumaça que está saindo lá do depósito em Briansk. Tem mais imagens aqui. Até onde a gente sabe, 4 tanques estão pegando fogo e os outros estão ameaçados também, né? O pessoal tá mencionando aqui que até agora, isso aqui começou à noite, tá vendo aqui? Ainda não conseguiram apagar um incêndio ali em Briansk. E por que não conseguiram apagar? Bom, isso é explicado mesmo. Esses depósitos de petróleo, de combustível, não tem muito como apagar incêndio. É muito difícil apagar incêndio depois que o incêndio está totalmente montado ali, né, descontrolado ali. O que o pessoal acaba esperando é queimar tudo até acabar o combustível, né? Não tem muito o que fazer. Se tiver no início, dá para apagar com espuma, com algumas coisas, mas depois, então, vai queimar até o final aquilo ali e certamente vai danificar os tanques que estavam nesse depósito. Os russos vão ter dificuldade de usar esse depósito novamente até reconstruírem os tanques, né? Bom, também teve aqui, essa aqui é a mesma coisa, é a mesma visão à noite, tá? Bom, em Stary Oskol, na região de Belgorod, teve também uma subestação que pegou fogo. Agora, de novo, a gente não sabe se isso daqui foi ataque ucraniano. А у нас там что, подстанция? Да. Горит? Ёб твою мать, ребенок у нас. A gente não sabe se isso daqui foi ataque ucraniano ou se foi só um acidente ou se foi uma sabotagem, né? Sendo em Belgorod, tudo é possível. E também em Tambov, os ucranianos, Tambov fica aqui na Rússia, aqui ó, Tambov fica nessa região aqui, um pouco depois de Voronezh, e os ucranianos atingiram ali uma fábrica de produção de pólvora, né? Teve um estrago significativo aqui, mas segundo os russos não teve vítimas, não morreu ninguém. Me parece pouco provável isso, né? Se tinha gente lá na fábrica do jeito que teve esse estouro aqui, morreu. Mas enfim. Outra coisa curiosa é que em Sevastopol teve um grande alagamento, choveu muito lá de ontem para hoje e teve um grande alagamento. Vamos dar uma olhada aqui. Улица Переселенческая. Realmente dá para ver aqui ruas alagadas, virou uma cachoeira a rua ali, né? Ou seja, acabou tendo bastante dano ali. E segundo estão dizendo, alagou estações de energia elétrica e a cidade está sem luz. A gente não sabe, tá? Existe a possibilidade sempre de sabotagem ou até de algum ataque ucraniano. Vocês lembram, ontem os ucranianos estavam atacando a península da Crimeia, né? De ontem para hoje a gente não tem informação de nenhum ataque, mas pode ser que a coisa tenha sido danificada de anteontem para ontem. O fato é que está sem eletricidade em Sevastopol. Aqui também mostrando a cidade tudo apagado, sem luz nenhuma. O trânsito fica meio ruim porque está sem sinais, né? Os sinais de trânsito param de funcionar. Segundo a informação aqui, o blackout foi em toda essa área aqui vermelha, foram pessoas reportando que estavam sem luz, né? Então a cidade, o centro da cidade principalmente, e esse trecho aqui da península, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem algumas informações aqui. O Igor Girkin traz um caso de uma tentativa de avanço russo aqui.
que acabou dando errado e acabaram botando fogo no veículo deles. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não acabou bem a tentativa dos caras, né? Esse vídeo, o cara tá explicando aqui no texto o que aconteceu ali, é de um canal chamado Russia No Context. Eles não dão contexto, então a gente não sabe onde aconteceu isso daqui, né? E aí o cara tá dizendo que na primeira parte do vídeo, que ele tá falando que o mecanismo do tanque foi atingido por um FPV, então eles estavam tentando avançar ali na região, eles e mais um transportador, uma coisa de transportar pessoal, né, um tanque e um APC, e depois eles acabaram sendo atingidos também por um FPV, por um drone FPV, pegou fogo o transportador de pessoal, aquela hora que o cara estava falando ali, eles estavam andando numa caixa de fogo, estava pegando fogo ali no negócio, eles acabaram parando, descendo, se jogando na trincheira. Por quê? Aquelas explosões que a gente ouviu não é tiro do inimigo, não. É o próprio veículo de transporte deles pegando fogo e disparando a munição que tinha ali. Ou seja, eles não conseguiram nem chegar na linha de frente para combater o inimigo de fato. Os drones no meio do caminho destruíram completamente a tentativa deles aqui, né? Repara de novo, né? Drones FPV, uma coisa barata, tiraram de operação um tanque e um veículo blindado de transporte de pessoal antes de fazerem um ataque, né? Falando agora ali de Krink, né? Na linha de frente, Krink é essa cidade aqui, ó, no rio de Dnipro, perto de Kherson. Os ucranianos têm uma cabeça de ponte muito grande aqui na margem esquerda do rio de Dnipro. Isso aqui é o local de uma base dos russos, dos drones russos, o pessoal que guiava os drones russos ali na região de Krink, né? Dá para ver que a base foi totalmente destruída, um monte de explosão ali. E tem acompanhando aqui alguns comentários feitos em Telegram dos russos, né? Então a tradução está aqui, ó. É de um blogger chamado Moisés Reportando do Front, né? E ele começa aqui dizendo que, olha só, o inferno está nas asas e coisa e tal, a coisa está pegando fogo. Aí, no mesmo blog, ele fala aqui, ó, a esposa de Edward, que é o Moses, tá entrando em contato, tem notícias muito tristes. O Moses morreu, né? Ou seja, o Moses Brother, onde é que você era um dos nossos melhores, eu espero que vocês recebam uma medalha póstuma de herói da Rússia, mais de 400 pessoas, um monte de equipamento, um monte de navios, tudo ali nas últimas horas foram preocupantes, né? Ou seja, o que eles estão falando é justamente desse ataque ucraniano aqui, que visou um centro de controle ali, um centro operacional dos russos ali em Krink, e matou o principal operador de drones deles e mais um monte de coisa, um monte de equipamento, tudo foi para o espaço ali nesse ataque ucraniano, né? Que bom. Isso mostra uma coisa, né? Os ucranianos têm vantagem nessa área dos drones aqui. O Voenkors, né, que é um correspondente militar, está reportando aqui que a Rússia está perdendo a guerra dos drones com a Ucrânia. Tanto da mesma forma que a Ucrânia tem lá o Magyar, que é o mestre dos drones lá e coisa e tal, os russos têm também os seus mestres dos drones lá que fazem e acontecem com os drones, e um deles acabou de ser eliminado aí nessa história, né? Mas repara, foi eliminado por um drone também. Então, por que os drones ucranianos conseguem destruir os drones russos, né? E aí o Voenkor fala aqui, ó, os ucranianos têm muito mais drones, a capacidade deles de embaralhar, né, de fazer a guerra eletrônica com sucesso é muito maior, e com isso eles conseguem caçar as nossas equipes de drones com sucesso. Então, ou seja, a Ucrânia tem vantagem nessa guerra dos drones aí, isso é uma coisa excelente. E o mais interessante é ver justamente a ideia de por que os ucranianos têm vantagem nos drones, né? Um post aqui do Marines de Sevastopol fala sobre a produção de drones na Rússia, dizendo que apesar de que o número de drones que chega na linha de frente está aumentando desde o último verão, a qualidade caiu, né? E não tem muitas inovações devido à centralização no processo de produção.
é o problema da Rússia, é a ideia de você centralizar as coisas, né? Tudo que faz lá é feito de forma centralizada, enquanto do lado ucraniano você tem inúmeros grupos inovando e produzindo drones de forma independente e tentando fazer coisas de forma independente, e você acaba tendo uma dinâmica muito maior nisso daí, né? Mas vamos ler o que está escrito aqui no blog. A propósito, falando de drones, mais precisamente sobre a produção de drones, né? Além do roubo, de fraude e de produção deliberada de coisas horríveis, né, de merdas, existe um outro problema. Por exemplo, os rapazes com a letra S, ele está imaginando aqui que seja o Spetsnaz, né, que são as tropas de elite russas, eles começaram de forma boa, né, encheram o fronte com um grande número de drones de boa qualidade. E também alimentaram os operadores, os times de operação de drones, dando a eles uma quantidade ilimitada de drones para trabalhar. Tudo parecia ir muito bem. Apesar do projeto não ser tão poderoso, a abordagem estava sólida, né? Então aconteceu a vida. Duas coisas. Primeiro, não se sabe o que está causando isso, mas muito provavelmente devido ao aumento da escala da produção. Mas a qualidade da montagem e das peças dos drones caíram muito. Um drone é essencialmente um kit de construção, que pode ser montado a partir de besteiras e pedaços de pau. E drones que parecem absolutamente idênticos podem ter qualidades e características mecânicas muito diferentes. E também o preço, é claro, né? Se no início a qualidade era aceitável, agora está em algum lugar perto do fundo do poço. E a gente está lutando com isso, não se sabe como, né? Na aparência, são drones regulares, com motores e tudo mais. Não são diferentes dos drones anteriores, mas a qualidade é muito pior. E a unificação, né, claro, é uma coisa boa, mas nem sempre. Para ter um exemplo, o colete balístico, né, você não inventa alguma coisa radicalmente nova. Mas os drones FPV são algo que desenvolve o tempo todo. O tempo todo tem novidade nisso daí, né? Tudo está constantemente sendo modificado e novas soluções estão sendo encontradas. Repare como é que ele está descrevendo aqui o problema da centralização, o problema do cálculo econômico, né? Lá na Rússia, o pessoal centraliza a coisa, então começa a fazer padrões e coisa e tal, e isso para coisas como colete balístico não tem problema, porque não tem grandes inovações. Então você produz uma grande quantidade, produz em escala, tem uma grande vantagem, ótimo, excelente. Para algumas coisas isso é ótimo. Para outras coisas, porém, como o caso do drone FPV, que está o tempo todo mudando, o tempo todo inovando e coisa e tal, isso acaba ficando atrasado, né? E a cada par de meses, as evoluções reais, que completamente mudam a regra do jogo. Então é impossível achar uma solução ótima que você mantenha a produção unificada até 2029. Mesmo com nada sendo roubado, algumas coisas são roubadas, né? A famosa corrupção do exército russo é outra coisa também que a centralização favorece. A coisa que tem a alta tecnologia de junho de 2023 rapidamente se torna obsoleta no outono daquele ano. E em um ano não vai ser nem capaz de voar nas nossas próprias trincheiras, né? Devido à guerra eletrônica. Então você tem que pegar a frequência, você tem que fazer drones com saturação na linha de frente. Um par de meses vai se passar e os ucranianos vão responder saturando a linha de frente com embaralhadores, né, com guerra eletrônica, naquela frequência particular. Ou seja, acabou, você não pode usar mais aquele drone. Agora você já tem contratos do governo com 5 anos para esses novos drones, ou seja, o governo russo está produzindo drones como quem produz capacete, que é uma coisa que não muda. E daí você vai ficar sempre atrasado nessa guerra da inovação, né? E também tem problemas com a produção doméstica de drones que estão sendo apontadas para mim. O principal, o hábito, né, que os russos têm de sentar e concordar com tudo, né? Dar o dinheiro e esperar isso acontecer. Isso é realmente ruim. Em geral, em meio ano, isso pode levar para uma série de desastres similar ao último outono, né? Ele está falando aqui justamente da invasão de Kharkiv, né? Da contraofensiva de Kharkiv, que os ucranianos retomaram aquela área ali. Porque os ucranianos, ele fala que hohols é uma gíria pejorativa para ucranianos, devido à descentralização, adaptam muito rapidamente nessa área. E assim que tudo parece estar ficando melhor para a gente volta de novo em nosso lugar favorito.
ordens governamentais, testes, coordenação, unificação, de forma que as pessoas respeitáveis vão estar lidando com isso e os amadores ficam fora do jogo, né? Na Ucrânia, ao contrário, o que mais tem é amador, é o pessoal com iniciativa própria fazendo drone, inovando, né? E, de novo, isso vai levar a consequências catastróficas. Em 6 meses ou mais, em 6 meses mais ou menos, quando os ucranianos baterem a gente de novo com seus drones e os nossos não forem nem capazes de voar, ao mesmo tempo o dinheiro já está alocado e gasto. A única maneira de evitar isso é criar algo absolutamente não natural, mas vitalmente necessário, que é um ambiente competitivo para a nossa indústria de defesa. Olha o comunista percebendo o problema do comunismo aqui, ó. Onde o único fator que deveria importar é o resultado. Nesse momento agora, não ontem, não ano passado, mas tem que mudar esse sistema rápido, né? Boa sorte aí ao russo, esse tipo de sistema não se muda rápido, é difícil de mudar, né? Enfim, é o que eu estou falando para vocês, descentralização numa era de inovação muda tudo. E eu vou dizer mais, essa inovação de drones está acontecendo tão rápido que acaba no final dessa guerra, daqui a, sei lá, 1 ano, 2, os drones vão ser tão importantes na guerra que o resto todo vai estar obsoleto. Só se vai usar drones de diversos tipos para fazer guerra. Não pode descartar isso não, porque é exatamente o que acontece quando você começa a ter a concentração de inovação, você começa a ter uma exponencial de inovação, que a coisa que ficou para trás, meu amigo, simplesmente deixa de ter relevância no final das contas, né? Bom, aqui está a outra história que aconteceu lá em Krink, foi o plano dos russos de fincar uma bandeira no centro de Krink, né? Vocês sabem, os ucranianos eles estão dominando aqui todo o centro da cidade de Krink, inclusive uma parte aqui do sul, né? Mas a parte do sul é mais disputada. Às vezes os russos tomam, depois os ucranianos tomam de novo, fica nessa disputa. Mas o centro de Krink, os ucranianos estão lá e não saem de lá, e os russos já tentaram de tudo e não conseguiram, né? Aí os caras tiveram uma ideia brilhante, os caras tiveram a ideia aqui de fazer uma expedição, está escrito aqui, ó. Urgente, a 2ª companhia do 810º batalhão, regimento lá montado, os guerreiros conseguiram colocar uma bandeira no centro de Krink, tomamos Krink. Já tem Rousseff falando isso, que os ucranianos foram tirados de Krink, né? Mas aqui no próprio blog russo está falando aqui, o pessoal, olha só, os soldados especificaram a coisa. A bandeira ficou por apenas 1 hora, mais ou menos, deve ter ficado muito menos, deve ter ficado só por minutos. Isso foi apenas uma tarefa para mostrar para o comando. Ou seja, aquele velho problema da Rússia de que basta botar um relatório mostrando uma bandeirinha no centro de Krink, ó, tomamos Krink, resolveu o problema. É um relatório positivo para os russos. Excelente isso. Deixa o alto comando russo achar que, de fato, os russos tomaram Krink, vão continuar tomando decisões erradas, com base em informação errada, por serem excessivamente otimistas, né? Sobre tomar controle do sul do vilarejo, não dá para falar sobre isso, né? Ainda tem muitas batalhas acontecendo. Ou seja, o que ele está dizendo? A bandeirinha no centro de Krink foi só uma tarefa que o cara fez lá, botou a bandeira, tirou foto e foi embora, provavelmente acabou morrendo lá pelos ucranianos. No sul, onde realmente tem disputa, ainda está em disputa e os russos não conseguiram nada por ali, né? Isso daqui, ó, é a visão do pessoal, dos ucranianos atingindo os russos ali no centro de Krink, onde eles botaram a bandeirinha e depois foram todos mortos ali pelos ucranianos ali nessa aventura deles ali na região, né? Um monte de... Deixa eu botar o vídeo grande aqui para vocês. Eu não posso botar o som porque tá com música de fundo. É a música de fundo da Copyright Strike. Aí não é nem questão de eu não receber monetização, eles derrubam o vídeo. E aqui, ó, atingiram os russos ali, onde eles estavam escondendo. Aqui uma outra situação ali em Krink também. Drone atingindo um monte de coisa. Isso aqui é uma montagem de vários eventos, né? Só destruindo os russos ali na região de Krink. E aqui nesse vídeo de cá tem as forças especiais ucranianas destruindo um caminhão de carga, né? Aqueles caminhões que os russos usam para transportar logística, né? Provavelmente com munição esse daqui, porque explode a coisa toda.
mais uma vez usando o drone, ela destruiu a primeira parte da frente, aí o incêndio acabou pegando em todo o caminhão, ela pegou fogo na coisa toda, né? Conseguiram destruir o caminhão. Isso aqui também foi na região de Krink, ali em Kherson. Aqui a gente já está falando de um ataque lá na região de Avdiivka, né? Aqui tinha um T-72 e depois um outro tanque aqui. Um drone destrói o T-72, está aqui a imagem do drone chegando no T-72. Explodiu aqui o T-72. De novo, um drone baratinho destruindo um tanque, ou tornando um tanque inviável, né? Olha lá, pegou fogo na coisa. Os soldados russos tiveram que sair, perderam o tanque. E o outro tanque que estava aqui atrás, outro blindado que estava aqui atrás, fugiu e deixou os caras para trás. No que foi destruído para o drone. Ah, tem drone aqui, deixa eu fugir daqui e ir embora, né? E não ficou nem para pegar o rapaz aqui, fugiu rapidinho, outro blindado lá para não ser atingido por drones, deixou os russos para trás aqui, né? Bom, falando sobre o resto da linha de frente, com os mapas aqui do Polé-Volán, houve mais avanço russo aqui em Veselý, um avanço perigoso. Aparentemente os russos estão disputando Veselý aqui. Veselý fica perto de Soledar, é nessa região aqui, ó. A gente está falando perto de Bakhmut, o norte aqui de Bakhmut. Bakhmut está aqui, Soledar está aqui e Veselý está aqui, ó. É essa cidade aqui que os russos aparentemente estão batalhando para conquistar essa cidade aqui. É uma situação preocupante porque isso aqui pode dar força para os russos chegarem a Siversk, né? Por enquanto, a cidade ainda está sendo mantida aqui, né? Segundo o Polé-Volán, ela está na área disputada, mas ainda não está no poder dos russos. Mas eles avançaram bem aqui, isso aqui é um avanço considerável, 3 km², né? Preocupante. Bom, aqui em Avdiivka houve tentativa de avanço russo, mas nenhum avanço real. Dá para ver aqui um monte de tentativa, mas avanço real de verdade não teve nada aqui. Aqui um detalhe lá de Avdiivka, da região aqui que agora está contestada aqui perto da zona industrial, mas também não tem nenhuma mudança significativa, né? Menos de 1 km² ali. Bom, aqui é um outro mapa na região de Marinka, né? Onde os russos tomaram a cidade de Marinka, estão avançando em direção a Yerohivka, mas não conseguiram avançar nada aqui. Estão tentando avançar, mas não mudaram nada aqui. Então, mais um dia que a linha de frente não teve grandes mudanças, mas é lógico, isso daqui é preocupante. Aqui em Veselý é preocupante esse avanço aqui. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o Lavrov falando besteira, não tem nada de interessante aqui. Ele fala aqui sobre a guerra tecnológica, né, que um lado faz uma alteração, o outro lá corre atrás daquela alteração, de fazer algo para contrabalançar aquilo, né? E outra coisa curiosa, um problema com o GPS que aconteceu na região da Polônia e dos Bálticos. Há especulação de que isso seria uma operação russa de guerra eletrônica, né, na região ali, né? Bom, vamos falar sobre isso. Olha só o que está acontecendo aqui. Tá vendo aqui? Ó, é a Polônia, essa área toda aqui, ó, Cracóvia aqui embaixo, Varsóvia, a Polônia toda aqui, aqui é a Lituânia. E aqui ó, é a região de Kaliningrado, né? Aqui é o Mar Báltico, essa região aqui. Então aqui Kaliningrado, e aqui é aquela região em que você tem, que os russos chamam de Gap de Swahili, né? Que eles querem avançar aqui para, em tese, ligar Kaliningrado com o resto da Rússia, no caso com a Bielorrússia, né? Com Belarus. E aí o que aconteceu aqui foi que o pessoal notou um grande problema nos GPS nessa região aqui da Polônia, né? E não se sabe exatamente o que aconteceu isso foi uma coisa temporária. Aqui, ó, 48 horas atrás, metade da Polônia ficou sem GPS funcionando. Não se sabe exatamente o que aconteceu aqui, mas é preocupante, né? Pode ser que os russos estejam testando algum sistema de guerra eletrônica e principalmente estejam tentando verificar a eficácia disso contra equipamento da OTAN que tem aqui na Polônia, né? Eu já falei para vocês, eu acho que a Rússia não vai entrar em guerra com a OTAN, eles não têm cacife para isso, vão ficar só latindo isso, né? Latir eles latem, né? Morder é que eles não vão morder. Mas isso daqui, o receio é que isso seja testado aqui para ser usado na Ucrânia, né? Bom, por falar em Europa, o Parlamento Europeu adotou uma resolução com uma vitória muito grande, exigindo que o Conselho da União Europeia ative o artigo 7 contra a Hungria,
com a intenção e também com a intenção de abrir uma investigação interna na decisão de alocar 10 bilhões de euros para Budapeste, né? Como eu expliquei para vocês, nessa história toda, o Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria, né, que é capacho do Putin, estava bloqueando a ajuda para a Ucrânia. Então houve em determinado momento uma discussão, uma negociação de que se a União Europeia desbloqueasse esses 10 bilhões que estavam previstos para a Hungria, ele liberaria o empréstimo para a Ucrânia. Ele não cumpriu a parte dele, então agora a Comissão Europeia vai não apenas tirar o direito de voto da Hungria, e tirar o direito de voto até ter uma outra votação que reinstaure o direito de voto da Hungria, ou seja, a Hungria vai ficar sendo um país de segunda classe dentro da comunidade europeia, e também vai retirar esse dinheiro, porque a investigação disso daqui é justamente com o objetivo de retirar esse dinheiro da Hungria, né? Então, já foi aprovado no parlamento, mas não é imediato, tá? Agora eles têm que... Isso tem que ser ratificado por cada país da comunidade europeia, menos a Hungria, evidentemente, mas isso daqui já vai passar e já vai permitir a votação sem a Hungria lá no Parlamento Europeu, né? Ou seja, ainda vai levar um tempo, mas esse daí é o custo da democracia para fazer a coisa funcionar lá, mas a Ucrânia vai receber os 50 bilhões de euros da comunidade europeia, né? Bom, o Dmitry está trazendo aqui uma coisa curiosa aqui sobre Luhansk, né, o que ele chama aqui, entre aspas, República Separatista de Luhansk, entre aspas, porque não existe isso, é invenção russa, mas é assim que eles chamam. E o que aconteceu foi o seguinte, uns soldados do grupo Wagner, que agora estão ligados a um regimento lá do exército russo, e repara aquilo que eu falei para vocês, né, eu avisei isso. Os soldados do grupo Wagner, quando estiverem no exército russo normal, não vão ser tão eficientes quanto eram no grupo Wagner. O que fazia o grupo Wagner ser tão eficiente era exatamente a gestão descentralizada, era exatamente o fato de que eles tinham muito mais liberdade para contratar, para fazer as coisas, para tomar decisões e coisa e tal, por serem uma empresa privada. Como eles estão agora no exército russo, são os mesmos soldados do grupo Wagner, tão experientes quanto eram antes, mas não fazem tanto efeito no final das contas. E isso já está acontecendo já há vários meses, né? O Wagner voltou para Bakhmut, os soldados do grupo Wagner voltaram para Bakhmut em novembro, e não teve mudança nenhuma significativa ali. O que aconteceu foi justamente, eles foram assimilados pelo exército russo, acabou a vantagem do grupo Wagner. E aqui o que eles estão dizendo é que esse grupo de soldados que era do grupo Wagner decidiu criar uma milícia ali na República de Luhansk, ou seja, eles decidiram combater o tráfico de drogas por conta própria, inclusive prenderam um oficial de polícia que, segundo eles, estava ligado com o tráfico de drogas ali na região. Pode ser verdade, tá? Não estou dizendo que não seja não. Mas olha a confusão que está acontecendo agora, porque quem é que manda nessa história? A polícia local, que é quem, em tese, estuda, né, o previne o tráfico de drogas, ou o pessoal do exército, né? Isso vai dar uma confusão danada, né? Isso costuma dar uma briga muito grande. Bom, o Shoigu visitou uma fábrica lá de mísseis russos e coisa e tal, e o ponto importante que o pessoal está se perguntando é: cadê o Gerasimov? Cadê o Gerasimov? O Gerasimov sumiu, cara. Impressionante, né? Ninguém nunca mais viu o Gerasimov. Olha só um caso clássico de lei idiota, né? É o que eu falo para o pessoal. Uma lei pode parecer, você pode ter uma intenção boa com a lei, mas o resultado da lei não vai ser necessariamente a sua intenção, vai ser o efeito econômico que ela vai causar, né? Então, lá na Rússia agora, eles estão discutindo uma lei que vai impor uma multa de 100 mil rublos para quem se divorciar e também a obrigação de ser enviado como recruta para a guerra, né? A ideia deles é boa, qual que é a ideia deles? Lembra que o Putin falou que a Rússia tem que ter um monte de filho? Cada mulher russa tem que ter 8 filhos e não sei o que lá. Né? A intenção é boa, não, vamos manter o casamento, não pode terminar casamento não, tem que continuar o casamento. E se você pedir divórcio, vai ser mandado para a linha de frente e vai ter que pagar multa e coisa e tal. Só que qual que é o problema disso? Ninguém mais vai querer casar agora, casar vai virar um risco, né? Se você tiver que separar depois, você vai ser mandado para a guerra, vai ter que pagar uma multa enorme, coisa e tal. Isso sem contar que divorciou o cara mandado para a guerra, morreu na guerra, menos um para fazer alguma coisa lá, para engravidar alguma russa lá na Rússia, né?
Ou seja, a lei que pode parecer uma boa ideia aqui para aumentar a taxa de fecundidade na Rússia vai acabar piorando a situação. Leis idiotas, grandes soluções da história do socialismo. Bom, o julgamento do Igor Girkin, ou Igor Strelkov, vai acontecer agora dia 25 de janeiro. Esse cara aqui é um criminoso de guerra que derrubou o jato holandês lá sobre a Ucrânia em 2014. Ele virou um blogger militar, é muito crítico do governo do Putin, queria ser candidato contra o Putin na Rússia, acabou preso, evidentemente. Isso aqui é um alerta para o Ocidente, tá? Mostra caminhões saindo da Rússia, entrando no Cazaquistão e trocando a plaquinha, colocando a plaquinha para dizer que é feito no Cazaquistão. Ou seja, é uma forma de burlar as sanções. Isso daqui, um monte de equipamento aqui, ó. Aqui, ó, estão botando a plaquinha aqui dizendo que foi feito por Cazaquistão, aqui, produzido no Cazaquistão e não sei o que lá. E aí estão mandando isso para a Europa justamente para contornar as sanções, né? A gente sabe que isso está acontecendo, né? Mas a verdade também é que, de qualquer forma, isso daqui já prejudica a Rússia, porque já torna mais complexa a exportação de lá, né? Bom, falando sobre a situação lá no Bascorquistão, né? De acordo com a informação agora, tem pelo menos 2.000 pessoas na praça lá em Ufa, né? Começou o problema em Ufa. Lembra a questão do Bascorquistão, né? A questão toda lá foi um intelectual lá da região deles, que era a favor da língua basquir, né, que é a língua da região aqui do Bascorquistão, e daí ele foi processado, foi nessa cidadezinha aqui, ó, Baimak, uma cidadezinha do interior, juntou 10.000 pessoas, a gente mostrou um grande protesto, aí mandaram a polícia para lá, o pessoal bateu, teve confronto com os manifestantes, aí agora a manifestação está aqui em Ufa, que é a capital do Bascorquistão, justamente o pessoal revoltado, porque a Rússia está batendo nos próprios cidadãos e está impedindo a língua basquia, né? Os russos fazem isso, é uma potência imperialista, eles querem impedir o ucraniano na Ucrânia, querem impedir o basquir no Bascorquistão, né? Que é a língua deles, aí, que não é o russo, eles não são russos, são basquires, né? Mais aqui um monte de confrontos aqui lá na região lá de Ufa. Algumas pessoas foram presas, inclusive, alguns manifestantes. Aí o pessoal cercou o ônibus da polícia para não deixar o ônibus da polícia sair com o pessoal que foi preso. No final, o ônibus da polícia teve que sair correndo de lá para não ficar cercado pelos manifestantes. Excelente notícia. O pessoal tem que brigar mesmo pela autonomia, né? Esse negócio da Rússia não vale a pena não. Tá aqui um monte de imagem. As estimativas dos jornais locais é que 2.000 pessoas foram lá protestar e a expectativa é escalar a situação, porque está só aumentando os protestos ali, né? Aqui uma outra parte do protesto também, em outra região lá da cidade. E aqui um cidadão lá, um basquir, né? O músico basquir Altanay Valitov, ele fez um apelo aqui dizendo que o nacionalismo russo é uma iniciação, é um incentivo à discordância interética, né? O nosso herói nacional, o Fail Alzinov, foi sentenciado a 4 anos numa colônia penal por conta disso. Ele lutou pela linguagem basquir, pelas terras basquir. Graças a ele nós protegemos nossos monumentos Kustal, né, sagrados lá do Kustal, das montanhas Kustal. Foi durante o encontro para defender o basquir que ele falou as palavras que os mineradores de ouro que estão visitando a nossa terra vão cavucar a terra, vão pegar o dinheiro e vão deixar tudo de volta para suas terras nativas, né? Ou seja, essas palavras foram a base do caso criminal contra ele, só isso. O que ele está dizendo? Exatamente que os russos estão invadindo a Basquira, estão pegando as riquezas todas lá do Bascorquistão e levando para a Rússia e deixando o povo na miséria com a terra devastada aqui, né? Essas palavras que ele falou são a base do caso criminal dele e você pode ver os detalhes disso na internet. E nós, os basquir,
vamos defender o nosso herói, os Bashkir foram para as ruas, mas poucas pessoas percebem que o Fail foi apenas o gatilho, né? O julgamento dele foi apenas o ponto de ebulição da coisa. Já havia muito tempo, né, esse desejo do povo ali, né? Depois disso, essa água já estava fervendo no nosso coração, ou esse sangue já estava fervendo no nosso coração por um longo tempo. O que estava fervendo, por que estava fervendo? O nacionalismo russo, isso é a razão. Cada Bashkir se sente, em muitos aspectos da vida, infiltrado, né? Porque o governo russo vê apenas uma pessoa, os russos. A propaganda de cada lugar da Rússia diz, nós somos russos e coisa e tal. O Bashkir são enviados para a Ucrânia para morrer em pacotes sob o slogan, nós somos russos, para desnazificar a Ucrânia. Mas nós não somos russos, nós somos Bashkirs. Nossa cultura, nossa história tem milhares de anos, a nossa tradição, a nossa linguagem, a nossa terra, depois de tudo isso, né, no final das contas, que o Fail defendeu. Por que russos lá em Ufa andam com as palavras Rússia é para os russos e não são feitos prisioneiros, mas se um Bashkir disser que o Bashkortostão é dos Bashkires, nós seremos presos por isso, né? Porque nós somos uma minoria racial. Olha o tipo de problema que o pessoal está levantando lá, né? O que a gente está falando aqui do Bashkortostão é só uma das muitas repúblicas que tem na Federação Russa, né? Você tem a Yakutia, você tem a Buriatia, né? Na verdade, Rússia mesmo, é só esse pedacinho aqui ao lado de Moscou, né? Saiu daqui, todo o resto foi conquistado pelos russos, foi subjugado pelos russos de forma imperialista durante a grande expansão deles aqui para o leste, né? E esse pessoal está começando a se revoltar contra isso. Faz sentido e pode dar dor de cabeça para os russos isso daqui, né? Bom, a Político faz um apelo aqui para o Biden e o Congresso para aprovar logo o apoio para a Ucrânia, né? E o pessoal fala aqui, tem um pessoal aqui reclamando que o Biden não está querendo, não está lutando o suficiente pela Ucrânia e coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês. O que eu tiro disso é o que eu já falei em outros vídeos. O Biden está querendo demorar o máximo de tempo possível para deixar claro que são os republicanos que estão atrasando o envio de ajuda para a Ucrânia. Ele pode ajudar a hora que ele quiser, mas ele quer marcar os republicanos como anti-Ucrânia por motivos eleitorais, né? E por falar em sacanagem, a gente tem aqui as importações brasileiras de diesel que estão batendo recordes. Praticamente 86% do diesel importado pelo Brasil veio da Rússia, ajudando a matar crianças inocentes na Ucrânia. Ou seja, você que está abastecendo com diesel sujo de sangue aqui no Brasil, está matando ucranianos. Um absurdo isso por conta desse governo vagabundo do Lula que a gente tem aqui no Brasil. O Bolsonaro errou nesse ponto de ficar do lado da Rússia, mas o Lula foi muito além disso. O Lula enfiou a pé na jaca completamente nessa questão de ajudar a Rússia, de ajudar o Putin a fazer o massacre dele. É uma tristeza saber que nós brasileiros estamos financiando a morte de pessoas lá no leste europeu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.